Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, o desmatamento caiu no ano passado. A gente vai falar sobre quais foram os fatores que influenciaram esse índice positivo e também os desafios para que ele não volte a subir. Também vamos conversar por que os ruralistas estão tão irritados com o embargão do Ibama. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Oi, pessoal, tudo bem por aí? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, gente. Esperando uma boa notícia? Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas primeiro fica aquele convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar aí a melhorar, o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas de áudio. Você pode curtir, você pode dar 5 estrelas se estiver assistindo no Spotify ou na Apple e também deixar um comentário para a gente no YouTube. Agora que eu já passei os nossos recados, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, Giovana, surpreendentemente parece que a gente começa esse primeiro bloco com uma boa notícia, né? Finalmente. O desmatamento caiu, mas acho que para a gente começar essa discussão é melhor entender o que esses números significam. Não é realmente uma boa notícia? Tem uma pegadinha aí. Realmente é uma boa notícia, Terto. Por incrível que pareça, né? Uhul. Ganhou bastante destaque na semana passada a divulgação do relatório anual do desmatamento, que é uma iniciativa feita pelo MAP Biomas, e eles mostraram que o desmatamento caiu em todos os biomas do Brasil no ano passado, apenas com exceção da Mata Atlântica, onde ficou estável. É a primeira vez, eles fazem esse monitoramento desde 2019, é a primeira vez que tem essa queda geral, né, em todos os biomas, e essa queda foi de 32,4%. Em 2023, por exemplo, a gente já tinha tido queda no desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, mas o Cerrado não, tinha subido bastante, e o ano passado, então, ele caiu. O Tasso Azevedo, que é o coordenador do MAP Biomas, né, que faz essa análise, ele atribuiu esse bom resultado a uma combinação de pelo menos 3 fatores. Primeiro, o fato de que o governo federal retomou as ações de comando e controle, de fiscalização, o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que é o PPCDAM, e criou programas similares para todos os biomas do Brasil. Por outro lado, teve uma participação maior dos estados também ali atuando junto com o IBAMA em autuações, em embargos e tudo mais. E o terceiro fator, que eu acho que é bem interessante, são os bancos. Porque os bancos começaram, ao avaliar se eles vão conceder crédito rural para uma fazenda, eles começaram a avaliar os dados de desmatamento. E se a propriedade tem desmatamento, não concede, o que acaba aí funcionando como um fator de inibição, né? Agora, é interessante notar, por exemplo, o que aconteceu com a Mata Atlântica, né, que eu comentei que ficou estável. Porque se você olhar só o desmatamento, quer dizer, alguém ir lá e derrubar a floresta, isso caiu na Mata Atlântica no ano passado, caiu 20%. Mas o Rio Grande do Sul, que tem um pedacinho de Mata Atlântica, perdeu tanta mata quando vieram as enchentes do ano passado, porque as enchentes, elas pegaram todas as matas ciliares, né, ao redor dos rios, e foi um estrago tão grande que levou a Mata Atlântica, então, ficar com essa taxa aí considerada estável, o que é um sinal de que as mudanças climáticas também são um fator importante para a proteção das florestas no Brasil, né? Não é só combater o desmatamento. Agora, realmente isso tudo é uma boa notícia, só que ela está pintando um quadro do ano passado. E é interessante, eu acho que aqui para o Bom Dia, a gente olhar para frente, né? Porque o governo brasileiro está com sinal de alerta ligado, principalmente para o que está acontecendo na Amazônia. Sabe quando a gente está muito acima do peso e aí a gente vai lá e faz aquela dieta rigorosa e perde 15 quilos de uma tacada só, mas faltam aqueles 3, 4 quilos para cumprir a nossa meta e aí você não vai, você empaca, parece impossível, ou mesmo quando você chega lá você não consegue manter? Bom, infelizmente com o desmatamento é um pouco parecido com isso, parece que o desmatamento na Amazônia está começando a dar sinais de resistência. Como que a gente sabe isso, né? Quando a gente olha para um outro sistema, que é o DETER do INPE, eles divulgam alertas praticamente diários para orientar a fiscalização em campo. Tipo, olha, aqui está acontecendo desmatamento, vai lá combater.
E quando a gente olha para o período de agosto do ano passado a abril desse ano, né, um período de 9 meses, a gente vê que esses alertas caíram só 5,4% na comparação com os 9 meses anteriores. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha entre agosto de 23 a abril de 2024, a queda tinha sido de 55%, que era uma queda realmente sem precedentes, foi o que levou a esses bons resultados do ano passado, e agora, então, a gente está vendo uma certa estagnação. E quando a gente pega especificamente abril desse ano, os alertas mostraram uma alta de 55% na comparação com abril do ano passado. Os pesquisadores do INPE sempre vão dizer para os jornalistas, quando a gente olha um número desses, tipo, calma lá, segura o forninho, porque olhar um mês só não quer dizer muito. Porque o satélite está voando, né, no espaço e ele está olhando para a Terra, então, se tem muita nuvem no céu, o satélite não enxerga direito o que está acontecendo. E se tem um mês com pouca nuvem, como foi abril desse ano, às vezes eles podem estar vendo coisas que aconteceram em março, em fevereiro. Então, só olhar abril é importante, mas não diz tudo. Só que quando a gente olha esses 9 meses, a gente vê esse platô, né? E por que isso é importante? Porque o Brasil não quer ficar no platô, igual quem perde peso fica feliz ficando no platô. O Brasil quer zerar o desmatamento até 2030. Então, ou seja, essa taxa precisa continuar caindo, né? Eu conversei com o André Lima, que é o secretário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, e ele falou que essa estabilidade já era, de certo modo, esperada, porque quando as operações começam ali, o comando e controle começa, eles focam e vêm com força. Então, aqueles grandes desmatamentos que são muito visíveis, eles são os primeiros a serem combatidos. Mas aí ficam os menorzinhos, que são mais difíceis de controlar só com fiscais em campo. E aí, o que eles fizeram? Eles, então, estão apostando numa tecnologia que eles chamam de embargo remoto. Que é o quê? É de uma tacada só você divulgar, você embargar ali por computador uma série de propriedades que desmataram ilegalmente. Eles acabaram de fazer isso agora entre o fim de abril e o começo de maio, embargando 5.000 propriedades na Amazônia que tiveram desmatamento no ano passado. A ideia é mandar aquele alto lá. Estamos vendo aí, pode parar com essa palhaçada, né? Principalmente por quê? Porque agora é o início da temporada mais seca da Amazônia, que é quando o desmatamento sobe mesmo. Entre maio e setembro são os meses mais críticos. Então, o governo quis mandar esse sinal até para não correr o risco da curva se inverter, né? Mas esse embargão, né, do IBAMA aí teve uma reação fortíssima do agronegócio, da bancada ruralista no Congresso, até mesmo o Helder Barbalho, né, governador do Pará, justamente o estado que vai sediar a COP30, tá reclamando, tá ali falando que o governo está exagerando. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, já questionou esses embargos remotos no STF. E agora, na semana passada, a Comissão de Agricultura do Senado convocou o Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, para ir lá se explicar numa audiência pública, que, pelo que eu soube, foi né, Marina? Você acompanhou, né? Eu acompanhei, 3 horas de audiência. Olha, Giovana, o presidente do IBAMA estava cercado de ruralistas, todos indignados, como se eles tivessem sido vítimas de uma grande injustiça, né? Na verdade, o que eles queriam era pressionar o presidente do IBAMA para ele suspender os embargos que tomaram 70.000 hectares na Amazônia. E tem um detalhe, você falou do Helder Barbalho, mas é que mais da metade das terras embargadas está no Pará. Uhum. E aí, né, o contraponto é o presidente da Comissão da Agricultura, o senador Zequinha Marinho, que se tornou famoso pela defesa de grileiros e de invasores de terras indígenas, né, na Amazônia. E ele critica o IBAMA, ataca mesmo há muitos anos. E era bem ele que estava do ladinho do Rodrigo Agostinho. E do outro lado, o Rodrigo Justus, que é da CNA, justamente essa entidade que está questionando os embargos no STF. Então, né, ele estava ali cercado. E a saia justa ficou evidente, porque quando ele foi cumprimentar todo mundo, o Rodrigo Agostinho, ele cumprimentou o Justus em nome dos representantes da sociedade civil. E o Justus, na fala dele, não retribuiu o cumprimento. E aí a gente viu, o resto da mesa era todo tomado pela tropa de choque do Zequinha. Presidente de sindicato, patronal no Pará, da ProSoja do Pará. E entre eles estava uma figura que está se tornando conhecida, que é o advogado Vinícius Borba.
Esse cara, ele criou uma associação de produtores rurais independentes da Amazônia e está organizando a COP30 do agro. Nossa. Essa COP, né? Mas é engraçado que não é COP30, né? Começa em Marabá, em outubro, e no Pará. E é óbvio que é uma tentativa de dar o outro lado da COP30 da ONU em Belém, né? E aí, esse pessoalzinho da pesada estava ali em cima do Agostinho. E eu acho que ele se saiu bem, que ele deu conta no recado. Porque, primeira coisa, ele começou desmentindo as mentiras que estavam sendo ditas, né, pelos ruralistas. Por exemplo, que era um embargo aleatório, que foi pegando em qualquer lugar. Não foi assim. Ele explicou como funciona, porque é uma fiscalização remota. Então, ninguém foi lá, ninguém viu. Só que eles pegam essas fotografias dos satélites do IPEM, né, que está ali marcadinho, Goiara, desmarcada, cruzam com o mapa dos municípios prioritários. Porque o que acontece? Não é o Pará inteiro, não é o Amazonas inteiro. Tem essa região do Arco do Desmatamento que concentra a maior parte dos crimes ambientais da Amazônia, né? Então, eles vão direto ali. E aí excluem desses os que tiveram a autorização de supressão de vegetação, que é um documento obrigatório para qualquer desmatamento legal, né? Então, isso ficou bem claro para todo mundo, né? Que ele fez uma apresentação com slides, mostrando casos reais de áreas embargadas e tal. E deixou claro que só as áreas desmatadas ilegalmente que tinham sido embargadas. E tem mais uma coisa que ele corrigiu, porque as pessoas falam que ficam com o CPF bloqueado, que a propriedade fica embargada e eles perdem o sustento e tal. Mas não é assim, porque é só a área desmatada ilegalmente que fica embargada. Se a fazenda tem 1.000 hectares e só 100 hectares foram desmatados ilegalmente, é ali que está embargado, é dali que se retira as sacas de soja, o gado que está sendo criado ilegalmente. É tudo referente a esses trechos, né? Aliás, essa história do boi deu o que falar, porque eles estavam falando como se o IBAMA tivesse interessado em roubar os bois, né? Porque foram 8.700 cabeças de gado, mais ou menos, só no Pará. Então, os caras ficaram zangados. O Agostinho teve que explicar que os bois são recolhidos, mandados para as agências sanitárias estaduais. E ali eles separam as vacas prenhas e os bezerros e abatem o resto, distribuem a carne por merenda escolar e esses lugares filantrópicos e tal. E aí, tem uma outra coisa que eu também não concordei com a avaliação dessa audiência, né? Porque saiu na imprensa que o Agostinho recuou demais, né? Que ele recuou dos embargos, e não foi isso. O que ele fez, inclusive começou pelo governador do Pará, que tinha reclamado, foi sentar, ele se propôs a sentar com os governadores do estado e olhar. Então, começando pelas autorizações de supressão de vegetação, que é o mais simples. Às vezes, o governo estadual dá a autorização e não coloca no Sinaflor, que é o sistema que o IBAMA opera com esse sistema. Se você não está lá, ele não tem como saber. Então, nesses casos, quem tiver essa autorização, que dá para ver que é a minoria absoluta dos casos, pelo mapa que ele mesmo mostrou, aí tudo bem, ele suspende o embargo. O resto, ele vai sentar para conversar. Ou seja, ele quer entender o que está acontecendo, por que é difícil a regularização ambiental nessa área justamente crítica para o desmatamento, que são 23 municípios na Amazônia. Então, quer saber, tem falha no CAR? Tem falha no CAR, porque quem tem que validar o CAR é o governo estadual. E o que acontece? A pessoa que declara a área dela ali, e às vezes tem mentira, tem invasor que vai lá e põe a área dele sobreposta a uma área indígena, a uma área privada regularizada. Então, precisa dessa validação, né? Então, é isso, ele está tentando fazer um diagnóstico do que está acontecendo ali. E quem mostrar os documentos legais de supressão de vegetação terá o embargo suspenso. O restante, não teve nada nesse sentido. É porque é um momento de pressão, né? Que o Brasil quer entregar bons dados, né? Na COP de Belém, é lógico. E os ruralistas estão dizendo que todo esse circo é para se mostrar para Gisele Bündchen, para o Leonardo DiCaprio, ceder às pressões internacionais e tal. Pois é, engraçado, como sempre sobra pro Leonardo DiCaprio, né? Vocês lembram, no governo Bolsonaro, a culpa era dele, dos incêndios, uma loucura.
Bom, é meio óbvio que o governo não quer, bem no ano que ele vai receber a COP, vir com uma alta do desmatamento, né? Até porque justamente é o desmatamento que é a nossa principal fonte de gases de efeito estufa e as COPs querem, né, controlar essas emissões. Então, claro que o Brasil quer mostrar que está fazendo a lição de casa e o Helder muito me espanta, né? Porque ele também devia ser o primeiro a não querer que o estado dele ficasse ali liderando na taxa do desmatamento. Mas a verdade é que sim, tem um risco da taxa do desmatamento subir nesse ano, e não é à toa que o governo está fazendo essas operações todas, né? Porque vale lembrar que essas imagens, né, que a Marina estava comentando que eles usam para fazer o embargo remoto, eles se valem dos dados do sistema PRODES, que é justamente o sistema do INPE que fornece a taxa oficial do desmatamento da Amazônia. E ela é sempre medida de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Então, quando a gente for considerar a taxa desse ano, né, ela já está correndo, aí ela já está vindo desde o ano passado, e como aquele outro sistema, o DETER, já está mostrando ali uma certa estabilidade, então a gente pode imaginar que o PRODES talvez, no mínimo, venha estável. Só que tem um outro fator em jogo, que são as queimadas que aconteceram no ano passado. Todo mundo vai se lembrar que foi horrível, queimou demais a floresta no ano passado por causa daquela seca extrema, que também abaixou o nível dos rios, lembra? Foi uma tragédia. E queimou muita área de floresta em pé. Ou seja, floresta mesmo, árvore queimando por causa desses incêndios. Claro que queimada não é igual a desmatamento. Isso é sempre importante de frisar. Por quê? O desmatamento, ele considera quando realmente você tem o solo exposto. Tirou toda a mata, sobrou solo. Queimada não, né? Pode passar um fogo e sobrar ali algumas árvores. Mas 2023 já tinha sido um ano com muito fogo. Aí vem 24 com muito fogo também. Então tem algumas áreas que queimaram 2 vezes. E aí essas áreas podem sim entrar em colapso. E aí você pode realmente perder essa floresta. E aí esse dado vai aparecer no PRODES. Né? Então isso a gente já está imaginando que isso vai aparecer na conta, porque queimou muito no ano passado. Eu perguntei disso para o André Lima, ele confirmou para mim que eles estão preocupados com esse dado. Ele até lembrou que no ano passado essa área queimada representou algo entre 2,5% a 4% da taxa do PRODES do ano passado, então a gente já pode enfrentar isso sim. E aí ele frisa, a gente não está falando de desmatamento, a gente está falando dos impactos das mudanças climáticas nesse caso. Mas, de todo modo, é perda de floresta e é realmente, então, um bom motivo para eles fecharem mais o cerco nos próximos meses. Bom, no segundo bloco a gente vai continuar, né, entender melhor esses dados, mas agora a gente vai para o quadro A Trombeta da Semana, que vem aí logo depois da vinheta. Rob Worsoff, um produtor que tem no seu currículo pérolas como o programa O Rei dos Patos, que acompanha uma família que vive do negócio de caça aos patos e durou só 2 episódios, resolveu apresentar para o governo dos Estados Unidos a proposta de um reality show desprezível e bizarro chamado The Americans, que consistiria em uma disputa entre imigrantes para conseguir a cidadania americana. Entre os desafios propostos estaria o de garimpar ouro e fazer rolagem de tronco. Um detalhe importante: Rob Worsoff é canadense. Será que ele precisou garimpar ouro para viver nos Estados Unidos? Acho que não. Provavelmente, por ser branco, ele só precisou usar uma bandana com a bandeira do país e tentar vender a ideia mais estúpida que lhe passou pela cabeça. Vale dizer que a proposta já tinha sido apresentada aos governos Obama e Biden e não foi para frente. Até a gravação dessa trombeta, o governo Trump não disse nem que sim, nem que não. E isso, para mim, é tão absurdo quanto a existência da proposta. Eu diria que dessa vez há grandes chances do programa não só ser gravado, como ter o próprio Trump como apresentador, relembrando a sua época no reality show O Aprendiz, que já assombrava o mundo bem antes de Black Mirror. E essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos, e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Pegando aí o embalo dessa trombeta, né? Outro sinal do fim dos tempos é a forma como as bets tomaram conta do Brasil, destruindo aí algumas vidas pelo caminho. Bom, a agência pública quer investigar o império das bets. E você pode nos ajudar a fazer isso se tornando um apoiador ou uma apoiadora acessando apoie.apublica.org ou fazendo agora mesmo um Pix para contato@apublica.org. O seu Pix vale mais do que qualquer aposta.
Bom, vamos lá então para o segundo bloco. Giovana, a gente falou aqui, né, sobre os dados, talvez seja interessante a gente localizar melhor, né, o que esses números expressam em cada território. Por exemplo, o Cerrado, né? É verdade, Terto. A gente tende a olhar muito para a Amazônia, até por razões óbvias. É a maior floresta tropical do mundo, ela é super importante para regular o clima mundial. Mas, sim, a gente tende a olhar para o Cerrado, até porque o Cerrado ele também tem uma função ecológica muito importante, que é proteger a maior parte das bacias hidrográficas do país, né? Ele é a nossa caixa d'água. E muita gente acha que a gente tem deixado o Cerrado aí como zona de sacrifício pro punjante agronegócio, né? Mas, como a gente disse no primeiro bloco, o desmatamento lá, então, caiu de fato em 2024. Ele teve uma redução grande de 41%, segundo o MAP Biomas, mas continua sendo o bioma mais desmatado do Brasil. Ele respondeu só no ano passado por mais da metade, por 52% de tudo que foi desmatado no país. E o Cerrado é interessante porque ele tem uma dinâmica completamente diferente, o desmatamento no Cerrado tem uma dinâmica completamente diferente do que acontece na Amazônia. Enquanto na Amazônia a gente vê o desmatamento acontecendo muito sobre áreas públicas, né, florestas públicas não destinadas ou, enfim, terras ali, tem também em propriedade privada, mas menos. Agora no Cerrado é o contrário, a maior parte é em propriedade privada, justamente porque tem muita fazenda lá, né? E uma coisa que começou a se perceber de uns anos para cá é que mais ou menos metade desse desmatamento estava com uma carinha ali de ser um desmatamento legal, de estar tudo dentro da lei, dentro das regras. E vale a pena a gente colocar aqui muitas aspas nesse desmatamento legal, porque tem algumas questões aqui em jogo. Como a Marina estava explicando para o caso do embargão lá do IBAMA, existe, claro, a possibilidade de desmatamento legal no Brasil, que é previsto pelo Código Florestal, né? Mas isso só é considerado legal se esse proprietário vai lá e consegue a tal da autorização de supressão da vegetação. No Cerrado, pelo Código Florestal, o proprietário de terras que ficam fora da Amazônia Legal, eles podem desmatar até 80% da sua propriedade. Se é dentro da Amazônia Legal, aí cai para 65% a possibilidade de uma propriedade que é considerada cerrado, né? E o que se viu é que esses proprietários estão conseguindo essas licenças do Estado. Só que a suspeita que começou a se levantar é que talvez essas licenças estivessem sendo dadas aí a rodo, sem muito controle. Por quê? Porque por mais que o Código Florestal permita, não adianta eu chegar lá e falar, olha, eu tenho a minha fazenda aqui, eu quero desmatar 80%, me dá aí. Eu preciso ver se você nunca cometeu um outro desmatamento, se você não está devendo reserva legal, se você não está com alguma pendência na lei ambiental. Então, não é tão simples. Tanto que tem pouca licença no Brasil, ou tinha até alguns anos atrás, e agora começou a ter muita. Por exemplo, o Estado não pode dar uma licença sem invalidar o CAR, né? Como a Marina estava explicando desse proprietário. E está dando. Né? Então, o que está acontecendo é que os estados estão num libera geral aí, de desmatamento no Cerrado. Bom, o que o governo federal fez? Foi lá e começou a tentar articular diretamente com esses estados. Depois de ter visto 2023 o desmatamento no Cerrado disparar, o ano passado o governo começou a agir em cima disso justamente para tentar controlar essas autorizações de supressão de vegetação, né? Foi fechado um pacto para que os estados, junto com o governo federal, passassem realmente um pente fino sobre principalmente os maiores desmatamentos, para ver se eles tinham licença ou não, e se tinham licença, para ver se essa licença tinha sido dada corretamente. Agora, esse lance das ASVs, né, dessas autorizações de supressão, é uma farra tão grande nesse país, tem tanta brecha possível, que até o Flávio Dino, né, o ministro do Supremo, baixou agora recentemente uma regra falando assim, todas as licenças de autorização deste país, de estado, de município, tem que passar, tem que ser depositada no tal do Sinaflor, porque muitas não eram. De modo a dar mais transparência e permitir um controle. A gente, inclusive, fez matéria lá na Pública falando um pouco dessa farra das ASVs. A gente vai deixar o link lá no nosso site, que é o apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo. Eu perguntei também, né, para o André Lima sobre tudo isso. Ele falou que os estados passaram a ter mais cuidado na emissão dessas ASVs. Isso que foi, né, o que ele acha que ajudou a reduzir o volume de desmatamento do ano passado. Mas já tem muita licença que já foi dada e que ainda não
foi convertida em desmatamento. Ou seja, é uma bomba aí que está prestes a explodir. E os casos mais gritantes, onde essa farra das ASVs é mais evidente, é justamente no Mato Piba, que é a região que correspondeu por 75% de todo o desmatamento do Cerrado no ano passado, segundo o MapBiomas. Ali é onde o problema mais avança, é onde precisa de mais atenção. Pois é, Mato Piba. Quem não conhece, é a fronteira agrícola com maior expansão no Brasil. O nome vem das siglas dos estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região de 73 milhões de hectares no Cerrado, que se tornou alvo do agronegócio há pouco mais de 10 anos, né? Era um lugar de terra muito barata, porque só tinham comunidades tradicionais por ali. E hoje tem 11 milhões de hectares plantados de soja, milho, algodão e arroz. A projeção da Embrapa é que nesses últimos 10 anos já cresceu quase 40% e que cresça mais 37% até 2032. Isso transformou completamente a região, onde vivem hoje quase 6 milhões de pessoas e tudo passa por um acesso acelerado de urbanização e de aprofundamento de desigualdade. Hoje tem cidades muito ricas no Mato Piba, com uma nova elite agrária, estão entre os 50 municípios agrícolas mais ricos do país, e uma população, principalmente rural, que corresponde a 34% do total, basicamente formada por terras indígenas, assentamentos de reformas agrárias, comunidades tradicionais do Cerrado, que têm nomes bonitos, como Geraizeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto faxinalenses. Esse pessoal, ele só está vivendo o lado ruim da expansão agrária. E as terras, né, onde vivem essas comunidades, não é só a casinha deles. Eles vivem o Cerrado como um grande quintal. Ali eles criam coletivamente os bichinhos, né, eles coletam frutos. Então, assim, é uma lógica oposta à lógica do agronegócio. É uma mudança para o território que é muito difícil de ser resolvida sem problemas graves para eles, né? Hoje a gente vê municípios como Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, São Desidério, que tem fila para comprar essa picape Hilux. E tem um tráfego aéreo, tanto de aviãozinhos agrícolas como de jatinhos ali, intenso. E a gente vê também populações expulsas por essa especulação imobiliária associada à grilagem, que envolve até investidores internacionais. A gente fez uma matéria em 2016 mostrando que o fundo de Harvard era um dos investidores ali, comprando terra grilada. E também essa pulverização de agrotóxicos, que acaba expulsando as comunidades, né? Muitos ficam doentes. Também tem um problema sério de abastecimento de água, porque o desmatamento, como a Giovana estava explicando, o cerrado é aquela caixa d'água, e o desmatamento ele já está reduzindo a vazão dos rios. E ali tem uma contaminação dos córregos por agrotóxicos, principalmente nos baixões, que é onde vive a população mais pobre. Porque os planaltos foram ocupados, né, pelo agronegócio, e a população fica ali nos baixões, escorre o agrotóxico, né? Então, ali o desastre ambiental é maior, né? Sem falar que também é uma região cheia de conflitos, de grileiros que invadem as propriedades, as comunidades. A gente teve até, nessa mesma matéria, a gente mostrava, por exemplo, que os proprietários de terra, na hora de demarcar ali no CAR, eles demarcam as áreas da comunidade como reserva legal deles, né? Então, essa disparidade imensa entre os novos ricos e os seus jatinhos e essas populações que estão perdendo seus territórios, suas culturas e a própria saúde, é uma coisa que faz a gente perguntar, né? Quando se fala em desenvolvimento, tem que pensar para quem, né? E a que custo. Pois é, né? E é com essas perguntas pairando no ar que a gente vai agora para o quadro A Luz no Fim do Túnel, só que agora em clima de estreia. Temos uma nova entidade aí que vai nos trazer boas notícias. A Alana, a fada sensata, vem brilhar aí toda semana. Vem brilhar, Alana. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Alana Gama e eu vim lá da Bahia para continuar trazendo iniciativas para ajudar a adiar o fim do mundo. E hoje nós vamos falar sobre agroflorestas. Antigamente, o primeiro passo para qualquer plantio era eliminar todas as árvores.
Mas agora, com os sistemas agroflorestais, a coisa vem mudando. A ideia desse modelo é garantir a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente. O sistema imita a dinâmica das florestas, que são constituídas por diferentes espécies. Ou seja, em um mesmo canteiro, o agricultor vai plantar espécies agrícolas e florestais. As colheitas acontecem de acordo com a safra de cada espécie. Por exemplo, enquanto as hortaliças já estão prontas ali para ser colhidas no primeiro ano, as árvores frutíferas só atingem seu ápice entre 8 a 10 anos. Ao contrário da agricultura tradicional, que degrada o solo e afeta o ciclo da água, os sistemas agroflorestais focam na recuperação ambiental. Isso desempenha um papel muito importante na regulação do clima. As informações são do Colabora. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@publica.org. E se você se interessou pelos temas que a gente trouxe aqui, você pode acessar a publica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou algumas matérias e links interessantes por lá. Outra coisa que pode te interessar são os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o Pauta Pública, outro podcast aqui da casa. No seu episódio mais recente, o Pauta falou sobre reconhecimento facial e vigilância racista, um tema super pertinente. Se você se interessou, procura por Pauta Pública no feed do seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Até semana que vem. Abraço, Terto. Tchau, tchau, Marina. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Fica aí de olho no desmatamento. E Marina Amaral, um abraço. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Tchau, Giovana. Tchau, gente. E semana que vem estamos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Também quinta-feira, às 5h30 da tarde no C3 TV e às 6h30 da tarde na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos escuta, nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.